Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu vou ler um texto hoje da irmã Rosilene Gomes de Azevedo Rodrigues. Ela é mestre em psicologia, graduada em serviço social e educação cristã. Ela é assistente social e membro da primeira igreja batista na Guafá, Rio de Janeiro. Ela escreveu um texto chamado Ser Cristão. E nós leremos esse texto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos pedir ao Senhor que nos capacite a entender o que diz a sua palavra. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos entender a verdade sobre ser um verdadeiro cristão. Que possamos estarmos abertos para as verdades que tu tens para nos dizer. Toca os nossos corações, Senhor, que nós realmente coloquemos em prática tudo o que aprendemos aqui. Em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Ser cristão. Vamos, Efésios 5, de 1 a 3. E diz assim, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? A nossa porção bíblica, então, acabamos de ler em Efésios 5, de 1 a 13, e o nosso versículo é o primeiro, que diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Bem, então, vamos pensar sobre essa expressão, ser cristão, né? Muitas pessoas dizem, eu sou cristão, né? E como sempre a gente ouve, né? Ouvir falar que a pessoa é cristão não quer dizer que aquela pessoa segue os passos de Jesus, né? Porque o cristão é aquele que crê em Jesus Cristo. E costumamos sempre dizer que o demônio, o diabo, Satanás também crê. Ele crê que Jesus Cristo existe, crê que ele é o Filho de Deus, ele crê que ele veio ao mundo. Só que não o segue. É um ser rebelado. Então vamos pensar no que essa expressão quer dizer. Porque assim, quando você nasce numa casa com pais cristãos, avós cristãos, ou assim, você acha super legal, nossa, como é bacana, né? O que os cristãos acreditam na palavra de Deus, realmente é muito legal. Ou então fala assim, puxa, os ensinamentos cristãos são o que vão melhorar esse mundo aqui, né? Porque realmente esse mundo tá muito ruim. Nem que você pegue alguém à força e fale assim, você vai ser cristão, não vai dar certo. Por quê? Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E ser cristão é uma escolha, né? A gente escolhe crer em Jesus Cristo, no sacrifício dele na cruz, e escolhe segui-lo. Isso é fundamental. Porque crer por crer, tem um monte de gente que fala que é cristão, mas ser cristão implica em seguir a Jesus, né? Eu vi um depoimento do pastor Jeremias Pereira, ele é reverendo da igreja presbiteriana, da 8ª igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte, que ele diz assim, que ele nasceu num lar cristão e até os 16 anos ele tinha certeza que ele era cristão, a despeito de ele ter um dicionário que ele fazia com os colegas lá de palavrão, de contar piadas indecorosas, ele ia na escola dominical, ele fazia todas as atividades, ele achava que ele era cristão, mas na verdade ele se reconheceu como uma pessoa pecadora que precisava de Jesus Cristo aos 16 anos, e foi ali que ele se converteu. Então o que é a conversão? Você está indo no caminho, você percebe, é tocado pelo Senhor Jesus Cristo, percebe que aquele caminho não é legal e você converge, né? Sai daquele caminho e entra no caminho de Jesus Cristo.
Então, por isso que a gente diz que é conversão, né? Você foi num caminho, converteu o caminho e passou a ir para outro caminho. A palavra de Deus diz que a gente nasceu em pecado. Desde que Adão e Eva lá no Éden pecou, dali para frente, toda a humanidade, toda a natureza da humanidade tornou-se uma natureza pecaminosa. O que acontece então? O cristão tem que entender que pela fé em Jesus Cristo ele é liberto da escravidão do pecado, daquele poder horrível das trevas e é trazido para a luz. Então é nesse momento que ele reconhece isso, que ele confessa com a sua boca, que ele aceita Cristo como seu Salvador, que ele se torna realmente um verdadeiro cristão. A pessoa muda de direção, deixa de viver aquela vida que ela vivia e passa a viver uma vida semelhante à de Jesus Cristo, que não pecou. Logicamente, a cada dia nós vamos buscando a santificação, porque a cada dia nós vamos tentando imitar mais e mais o nosso mestre. Ah, somos perfeitos? Não, não somos. Mas nós temos a garantia que o Senhor a cada dia pode ir nos santificando através do seu perdão. Quando a gente vê que está fazendo uma coisa errada, a gente pede para o Senhor misericórdia, Ele nos perdoa, a gente se arrepende, começa de novo. Então esse é o trabalho do verdadeiro cristão, se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Por quê? O cristão tem para si reservada a vida eterna. É isso que Deus nos concede quando aceitamos a Jesus Cristo. Essa é a promessa e é em prol dela que nós passamos a viver. O cristão entende que tornar-se cristão é só o começo. É só o começo. Então tem pessoas como aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz, que não tem condições de dar continuidade no processo. Mas nós temos e nós compreendemos que quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, ali é só o começo, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida até a eternidade. A gente sabe que Jesus Cristo nos chamou para quê? Para nós nos relacionarmos com Deus. Agora, o pecado não nos impede que nós tenhamos uma relação de intimidade com o Senhor. Para quê? Para que a gente possa, através desse processo, sermos santificados. Para quê? Para transbordar de amor, para pregar as boas novas. As pessoas vão reconhecer em nós que Jesus Cristo não é só nosso Salvador, é nosso Senhor também. Que nós vamos pregar as boas novas através do que a gente fala e através daquilo que a gente vive também. Então, você não pode limitar o poder de Deus em você. Não pode. Você tem que deixar o poder do Senhor fluir. Você não pode limitar o sacrifício de Jesus na cruz. Você tem que contar para todas as pessoas. Porque elas talvez não tiveram a oportunidade de ouvir, de falar de Jesus da forma que deveriam ter ouvido. Deus chamou a gente para esse propósito. Então, a gente tem que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Temos que deixar Deus nos moldar e nos transformar em pessoas que realmente possam falar do amor de Deus para outras pessoas. Nós temos que ser cristãos santos, regenerados, justos, perdoadores, bondosos, solidários, misericordiosos. Bem, aquele que realmente vive a palavra de Deus. Que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo em nós. Que o amor de Deus transborde no nosso viver diário. Isso sim, é de verdade ser cristão. Amém? Bom, o manancial termina assim. Transborde Deus no seu viver diário. Isso é ser cristão. Eu me despeço aqui, ó, com um abraço fraterno de ursa. Lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, viverão como verdadeiros cristãos. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.